A Bíblia diz no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 25. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pois bem, agora estamos estudando o Novo Testamento. Nós queremos fazer agora paralelos ao contrário. Se tu é inscrito do canal Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu acabou de estudar todo o Pentateuco conosco. Pois bem, nós estávamos no Antigo Testamento buscando as referências do Novo. Pois bem, agora estaremos no Novo, fazendo conexão e referência com o Antigo Testamento. E aqui no primeiro versículo de Mateus, tu já encontra livro da genealogia. Uma das coisas mais recorrentes no Antigo Testamento era a genealogia. O que é genealogia? É a Gênesis, é a origem, é o nascimento, é o princípio de uma pessoa, de uma família, é uma história. E aqui está dizendo que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Então nós vamos encontrar a história, a origem, a Gênesis, o nascimento, o princípio da história do Senhor Jesus. E aí vem filho de Davi. Deus fez uma promessa para Davi de que nunca faltaria um descendente para o seu trono, que sempre haveria uma lâmpada acesa para Davi, mais precisamente para a tribo de Judá, que é a tribo que descende Davi. E o Senhor Jesus, por parte do seu pai José, descende da tribo de Judá. Então, ele é filho de Davi, porque a promessa era que o Messias viria da tribo de Judá, da tribo mais forte, maior, a líder, o leão, o leãozinho, que nós vimos as bênçãos de Jacó para Judá, vimos as bênçãos de Moisés para Judá e vimos também que no Apocalipse Jesus é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Abraão é o pai da fé, amigo de Deus. Vamos dizer assim, toda esta história começou porque Deus se revelou a Abrão, né? Deus chamou Abrão, disse para ele deixar tudo para trás e ir para uma terra que Deus iria mostrar. E ele obedeceu, ele teve fé. Então nós, quando deixamos tudo para trás, toda a nossa história, tudo que nós acreditamos, somos, pensamos, vivemos, títulos, tudo isso, por amor a Cristo, nós estamos dando um passo de fé. Pois bem, eu e tu, que somos crentes, convertidos, cristãos, né? Evangélicos, que creem, que acreditam no Evangelho, na boa notícia de que Jesus é o Salvador, pela fé, tu também é filho de Abraão. Nós somos filhos espirituais, porque Abraão creu e nós estudamos. Foi um processo. Caía, levantava, cria e duvidava, avançava, vacilava, como cada um de nós no dia a dia. Quanto mais próximos, mais perto de Deus, mais fé. Quando a gente se afasta, começa a pensar demais em nós mesmos, a fé diminui. Porque a fé não é o que tu vê, é o que tu crê.
é aquilo que tu acredita, confia. E Abraão é este exemplo. Então, o Senhor Jesus, ele é filho de Abraão, porque ele creu, obedeceu, cumpriu toda a lei, toda a justiça, fez a vontade do Pai. Assim como Abrão, que se tornou Abraão, o pai da fé. 2. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Então, o que eu falei para você sobre Judá? Judá é um dos filhos de Jacó. Jesus se torna descendente legítimo de Davi por causa do seu pai José, que era da tribo de Judá. Então, era descendente de Davi. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Então, aqui nós temos a primeira mulher mencionada na genealogia do Senhor Jesus, Tamar. Nós estudamos a história de Judá e de Tamar em Gênesis 38. Tamar era uma cananeia e o significado do seu nome era palmeira. Então, uma mulher forte. E o que ela faz? Ela luta pelo seu descendente, pelo seu filho. E aí tu entende por que ela está na genealogia de Jesus. Porque ela tinha sido preterida, esquecida. Se tu não assistiu, o canal A Bíblia Diz tem uma playlist completa sobre Gênesis e um capítulo inteiro, um vídeo inteiro sobre Judá. O título é justamente esse: Ela é mais justa que eu. Porque Judá consegue ver o seu erro, o seu pecado, a partir da atitude de Tamar, sua nora. Ficou curioso? Lê a Bíblia e assiste o vídeo. 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Aqui aparecem duas mulheres, Raabe e Rute. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. Somente Raabe e a sua família foram salvos. Toda aquela cidade foi destruída, as muralhas de Jericó caíram, né? Tu encontra essa história em Josué. E aí tu tem Ruth, que era uma moabita, que era uma estrangeira, que se converteu ao Deus de Israel. Então, tanto Raabe, que era uma prostituta, uma pecadora, quanto Ruth, que também por extensão, né, era estrangeira, cria em deuses, em ídolos, elas entram na genealogia de Jesus. Elas se convertem, elas se salvam, elas reconhecem o Deus de Israel. E cada uma compartilha, vamos dizer assim, de uma conversão diferente. Porque se Raabe tinha, vamos dizer, um passado, né, duvidoso, uma reputação questionável, né, Ruth era casada com o filho de Noemi e ficou viúva. E nós temos vídeos no canal sobre essas personagens. Temos uma playlist chamada Personagens Bíblicos. E o que acontece? Ruth foi fiel à sua sogra. Acima de tudo, ela foi fiel ao Deus da sua sogra. E quando tu conhece Deus, quando tu conhece Jesus, Ele muda a tua vida. E Ele muda as tuas relações, os teus relacionamentos. Então, Ruth não abandonou sua sogra, mesmo quando ela não tinha mais filhos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Ela ficou ao lado da sogra, viúva. E
Tanto Raabe quanto Ruth mostram o poder da conversão, da salvação, do sangue de Jesus. Que Jesus salva homens e mulheres. Jesus salva pessoas de boa reputação e pessoas de reputação duvidosa. Ele é o Salvador. E todas, tanto Tamar quanto Raabe quanto Ruth, elas figuram na genealogia, na história do Senhor Jesus. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então, essas mulheres contribuíram para que o rei Davi nascesse. E agora vem um caso, né? Que a gente sabe que o adultério que Davi cometeu com a mulher de Urias, que aqui não é dito o nome, mas nós sabemos que se trata de Batseba, que também está na genealogia de Jesus por um motivo muito específico, porque Salomão é o filho desse relacionamento. Davi e Batseba perdem o primeiro filho como castigo, como punição, né? Pelo adultério, pelo pecado. Mas Deus é bom, Deus perdoa e nasce Salomão. Então aqui temos outra lição. O que Jesus está nos ensinando com essa quarta mulher na sua genealogia? Né? Por que Mateus destaca isso? Porque sim, mais longe que tu foi, o pecado, não sei o que tu fez, mas Deus, Ele pode te dar uma segunda chance. Ele é o Deus dos novos começos, ou dos recomeços. E foi assim com Batseba. 7. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Eu vou parar aqui um pouquinho porque nesta leitura que eu fiz, tu tem personagens bíblicos bons e personagens bíblicos maus. Então, qual a mensagem aqui? Todos precisam de um Salvador. Não há nenhum que não tenha pecado. Todos nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória, da graça de Deus. Todos precisam de um Salvador. Todos precisam de Jesus Cristo, o Senhor. Inclusive os reis bons e piedosos. Não são só os reis maus e ímpios. Nós temos uma ideia de que aquele que faz o mal externo, né, precisa mais do que aquele que faz mal interno. Tem pessoas que têm uma aparência de piedade, de bondade, mas por dentro, seu interior é tão caído e pecaminoso quanto aquele outro, que aparenta ser tão mau. Claro, há consequências para os nossos erros, falhas e pecados. Isso é diferente. Mas o que a gente está vendo aqui? Que na genealogia de Jesus, assim, na história do Salvador, há reis bons e reis maus. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui está bem claro a explicação de por que o Senhor Jesus descende de Judá. E aqui a gente tem o nome da quinta mulher na genealogia de Jesus, que é a mãe dele, a Virgem Maria.
José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus salva homens, salva mulheres, salva seu pai, salva sua mãe. Ele é o Salvador de todos nós. 17. Tem que falar sobre o Cristo, que se chama o Cristo. O que quer dizer o Cristo? Cristo quer dizer Messias. A palavra Cristo é em grego, Messias em hebraico. Quer dizer o quê? Ungido. Por quê? Porque Davi foi ungido rei de Israel. Então, o rei era ungido e o Messias, ele vem para libertar o povo. Nós estudamos nos livros proféticos, não haveria mais rei, né? Vocês não terão mais rei. Vocês vão ter um Messias, um libertador, um ungido. E é isso que o povo esperava e espera. Então, Davi foi ungido. Jesus, filho de Davi, é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Tudo isso descende da sua linhagem humana, de José. Agora sim, 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, 14 gerações. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, comprometida, noiva, era quase esposa. Era algo sério, que era feito entre as famílias. Então, não era desfeito. Era como se fosse um capítulo antes, o penúltimo capítulo. Não é a ideia que nós temos hoje de noivado, ou muito menos de namoro ou de um relacionamento. Não, era um compromisso. Estava comprometida, era noiva, era quase esposa. Só faltava o passo, vamos dizer assim, do altar do casamento. 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, José não queria envergonhar Maria, não queria difamá-la, não queria que ela fosse mal falada, né? Então ele pensou, vou deixá-la, vou abandoná-la secretamente. Foi isso que ele pensou. Mas Deus maravilhoso teve uma outra, vamos dizer assim, estratégia para tratar com José. Enquanto ele refletia sobre isso, sobre o quê? Sobre deixá-la, né, sem que ninguém soubesse, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo. Mateus não diz o nome do anjo, mas Lucas, outro evangelho, diz que é Gabriel. José, filho de Davi, viu? José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tu pode ver que no 18 já foi dito, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então o anjo Gabriel fala para José, não tenha medo. Sim, ela é pura, ela é virgem. O que está nela é obra, fruto do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí, que é aquilo que eu estava falando lá para ti no primeiro. Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Abraão. Tanto Davi quanto Abraão representam homens que foram fiéis a Deus, que cumpriram a vontade de Deus, que avançaram no plano da salvação.
Abraão foi chamado, ele recebeu promessas, Deus estabeleceu uma aliança com ele. E Jesus é o amém, é o cumprimento dessa aliança. Davi foi ungido rei, foi separado, chamado, escolhido dentre todos os seus irmãos para reinar sobre Israel e ser a bênção que foi. E Jesus é o amém do rei Davi também. É o sim de Deus para todas as promessas que Deus fez para Davi, para todas as promessas que Deus fez para Abraão. Tudo se cumpre em Cristo. Então, quando ele fala que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, significa que está salvando todo o povo judeu, todo o povo hebreu, todo o povo israelita, todos os descendentes de Abraão, todos os descendentes de Davi. Por isso nós começamos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E aí quando tu vê os personagens, claro, eu destaquei as mulheres, todos são pecadores e todos precisam de salvação. Todos precisam de um Salvador. 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, Isaías capítulo 7, verso 14, no Antigo Testamento, o profeta, ele já profetizava sobre o nascimento virginal, quer dizer, uma virgem conceberá. É algo milagroso. Então, uma virgem, uma moça, uma donzela, uma mulher solteira, pura, que não tivesse tido nenhuma relação com homem. Quer dizer, ela foi escolhida dentre todas as mulheres para gerar o Senhor Jesus, o Salvador de todos nós. Então, esta profecia foi dada para Isaías e foi cumprida no Senhor Jesus. E aqui Mateus faz questão de colocar o texto bíblico. Não sei como é que está na tua Bíblia, mas está entre aspas, é uma citação de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. E aí fala do Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor Jesus está conosco. Essa foi a promessa que ele fez, que estaria conosco todos os dias. O Deus Emanuel, o Deus perto, o Deus junto, o Deus que se compadece, o Deus mais chegado, né? Esse é o Deus Emanuel. 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Então ele obedeceu. Quem obedece, quem tem fé na palavra de Deus, na revelação de Deus, é filho de Abraão, é filho de Davi, é filho de Deus. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, José obedeceu também neste particular, porque se aquela criança, aquele menino, aquele bebê era fruto do Espírito Santo, ele deveria esperar, né, que Maria concebesse, né, que desse à luz, para que ele pudesse, vamos dizer assim, consumar o seu casamento. Então, foi isso que ele fez. Ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E o nome de Jesus já foi uma indicação do ministério, da obra do Senhor Jesus. O que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Salvador, aquele que salva, ou Deus é salvação. Então, o nome de Jesus já é o que ele faz, já é a sua missão, já é a sua obra, já é o seu ministério. Então, hoje, nós estudamos o primeiro capítulo de Mateus. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A realização
de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, o Salvador de todos nós.